Olá, meus queridos. Bom estar aqui com vocês de volta para nós, mais uma vez, podemos meditar juntos na palavra do Senhor, esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a nossa caminhada de todos os dias. Nós temos o prazer, a alegria de poder desfrutar do conhecimento desse tesouro inesgotável, que é a palavra de Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos e nós meditarmos juntos hoje uma passagem que está em Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 54. Nós vamos ler versículos 1 e 2. Isaías 54, a partir do versículo 1, diz assim: Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Muito bem. Este versículo primeiro é bem interessante, né? Se você parar para observar, é um convite para se alegrar, para realmente regozijar a mulher estéril, aquela que não teve filhos, dizendo: alegre-se você que nunca sentiu as dores de parto, você que nunca deu à luz, fique feliz. E para nós entendermos um pouquinho mais, né, nos dias de hoje, felizmente há algumas formas de as mulheres, né, aquelas que são inférteis, poderem fazer algum tratamento, né, alguma fertilização artificial, ali com procedimentos médicos. Então, existe essa capacidade, né? Ainda que não 100%, mas existem muitos recursos para ajudar nesse ponto. Naquela época não era assim. E ainda mais, digo mais, as mulheres que não tinham filhos, elas eram até mesmo desprezadas pelas outras mulheres. Você pode observar o próprio desprezo que havia ali em relação a Lia com Raquel, né, que era desprezada. Também Sara com a sua serva Agar, né? A Sara não tinha filhos, depois ela deu Agar para que tivesse filhos no lugar dela. Quando nasceu o filho de Agar, que foi Ismael, ela ficou enciumada também, e a sua própria serva ficava menosprezando-a, porque ela não tinha filhos. E isso era algo assim muito deprimente para a mulher. Ela se sentia praticamente improdutiva e já tinha uma posição secundária na sociedade. E se não tinha filhos, então mais ainda. E era um motivo de grande tristeza, de grande aflição para a mulher que não podia gerar. Né? E aqui a palavra do Senhor, né, o anúncio aqui, ele vai exatamente nesse sentido. Alegre-se você que não tem filhos. Os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada. Né? Então, assim, mostrando promessas de alegria, né? Um convite para a alegria de algo que ainda haveria de vir, algo que ela ainda haveria de conquistar, porque essa era a promessa que Deus estava dando para Sião, mesmo na sua esterilidade, era para se alegrar, porque Deus tinha algo preparado, por mais que não pudesse ver. E aí nós vemos no versículo seguinte, diz assim: alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo de sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Né? Para aqueles que são legendários, se a gente falar assim de alargue a sua tenda, né? Só firma bem, puxa bem ali, estica a sua barraca, firma bem ali as suas cordas, estacas, né? A gente já consegue ter um pouquinho de noção do que está sendo falado nesse versículo. Mas, na verdade, diz respeito a algo daquela época, as habitações, principalmente ali na época de Jacó, né, de Abraão, as habitações eram em tendas, não havia construções, né, de tijolos, de pedras, né, depois que as pessoas começaram a fazer mais isso. Né, mas a maioria das construções não eram assim. A maioria das construções eram realmente tendas. Então, Abraão, que era um homem muito rico, né, depois Isaac, Jacó também, que tinham muitas posses, né, a palavra descreve ali as suas habitações em tendas mesmo. Quando o Senhor vai ali levar a palavra de que Sara haveria de dar um filho a Abraão, né, a palavra diz que ela estava ali na porta da tenda. E com todas as propriedades que ele tinha, né, com toda a riqueza que Abraão tinha, era uma tenda que ele morava, onde ele morava.
E aqui a palavra diz, né, mostrando nesse sentido de, olha, aumente o espaço da sua tenda, aumente o todo da sua habitação. Ou seja, faça maior a sua habitação. E aquele que, né, aquele que talvez não compreenda muito, não tenha muita noção, pode entender que a tenda, que aumentar o espaço da tenda, mostra também um sentido de riqueza, daquilo que se pode acomodar embaixo daquela tenda. Seja não só a família, como bens materiais, outros bens, né, ouro, prata, se guardava nessa instalação, nessa tenda, né? E é um símbolo de riqueza, um símbolo de poder econômico, capacidade econômica. Mas, para aquele que não tem esperança de crescimento, não tem uma perspectiva de crescer ou de poder realmente aumentar ali as suas posses, riquezas, que sentido faz uma palavra de, olha, aumente a sua tenda? Mas para quê? Se eu estou passando por essa dificuldade. Olha, você que é mulher estéril, se alegre no Senhor. Mas como? Se eu não consigo dar filhos, se eu não consigo produzir, se eu não consigo crescer, como é que eu vou me alegrar? E aí, os irmãos vão lembrar de uma música que nós cantamos, né, que fala, te adorarei, não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Porque quando nós entendemos, meus irmãos, que o tempo do Senhor, aquilo que o Senhor vê na nossa vida, não é o que nós vemos. Quando nós estamos na dificuldade, às vezes nós só vemos ali o olho do furacão. Né? É difícil a gente poder enxergar e ver acima disso. Deus vê, né? Eu costumo dizer assim, que Deus vê, né? Nós vemos ali pelo buraco da fechadura. Você vai olhar para o outro lado, você vê só a perspectiva do buraco da fechadura. O que é? Só aquela aberturazinha ali. Mas Deus vê com a porta inteira aberta, Ele vê sempre algo grandioso, algo maravilhoso para as nossas vidas. Por vezes, este algo grandioso, maravilhoso, não estamos falando de posses, não. Agora você vai ficar rico, a sua empresa vai triplicar, você vai ficar agora, né, cheio de dinheiro. Não é isso que estamos falando. Pode acontecer também, pode acontecer, mas não é esta a nossa perspectiva, não é este o nosso foco. O nosso foco é crescimento no Senhor, crescimento na graça e no conhecimento de Deus. O que toca o coração do Senhor é a nossa fé. A nossa fé move montanhas, como a palavra de Deus diz. Deus não é movido pela nossa necessidade. Não é falar, eu estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade aqui, olha, está difícil a luta, né, na minha casa, minha mulher, meu marido, olha a minha empresa, eu não tenho condições. Deus não se move por necessidade. Deus se move para fazer algo por nós por intermédio da nossa fé. Várias ocasiões o Senhor Jesus foi ali procurado por pessoas que precisavam de cura, restauração. Né? Falava, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Fala, o que tu precisa? Não, Senhor, que eu seja curado. Vai. O que ele diz? Seja curado? Não. A tua fé te salvou. É a fé naquilo que Deus pode fazer que move o Senhor a cumprir as suas promessas. As promessas Deus está fazendo. Alargue a sua tenda. Mas eu não tenho perspectiva. Não, o que você tem na mão? Não, eu tenho só 5 pães, 2 peixes aqui, é só o que eu tenho. Deixe nas mãos do Senhor, tenha fé para crer que aquilo que você tem, Deus vai multiplicar. Deus está nos chamando para um tempo de grande crescimento do povo do Senhor, grande crescimento em perspectivas de bênçãos para as nossas vidas. E isso, meus irmãos, começa com cada um de nós. Alargar a tenda, não o impeça, alongue as cordas, firme bem as estacas. Estacas, as cordas aqui, cordas falam de relacionamentos, aquilo que nos liga, aquilo que nos dá união uns com os outros. Né? Então, cordas, relacionamentos. Estacas, firmamento, né? Aquilo que nos dá firmeza realmente, aquilo que realmente nos dá constância e segurança para que a nossa tenda fique firme. Nós investimos num ministério na casa do Senhor, na nossa igreja, a igreja onde nós estivermos, né, onde nós estamos participando, você que nos assiste aqui, que não é da PIB, é de outras cidades, não importa. Na igreja onde você está, você firmar a estaca, participando, sendo instrumento de Deus para a bênção no coração de outras pessoas, para que leve a palavra do Senhor a outros.
você participando de uma célula, sendo ativo no discipulado. Ah, mas eu tenho só 1 ano de igreja. Não importa. Não importa, você tem 1 ano de igreja, Deus já fez muito na sua vida, você já tem muito a passar daquilo que Deus já fez. Não importa. Firme as estacas. Firmar a estaca é você se firmar naquilo que é doutrina da palavra de Deus, naquilo que é a ordem do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, é um chamado para todos, não é só para o pastor da igreja, para o ministro, não, é para todos nós, onde nós estivermos, irmos e pregarmos o evangelho. É aí que nós estamos firmando a nossa estaca, é aí que está a nossa firmeza espiritual. Se nós fizermos, meus irmãos, estes fundamentos, estruturarmos estes fundamentos, essas estacas na nossa tenda, alargarmos, deixarmos espaço para que o Espírito Santo de Deus venha a agir e completar a bênção, nós haveremos de ver as grandes maravilhas do Senhor sendo realizadas. As portas do céu se abrindo, as janelas dos céus se abrindo e derramando em bênçãos na nossa vida. E o que nos move a isso? A nossa perspectiva, estamos vendo o que vai acontecer? Não. Talvez a nossa perspectiva humana só esteja contemplando dificuldade. Você olha para a situação que está acontecendo, o país em polvorosa, as pessoas se dividindo, as coisas se complicando, mas quando nós enxergamos pelos olhos da fé, nós olhamos as promessas. Alegre-se você que não tem filhos, alargue as suas tendas, dê espaço para receber a bênção que o Senhor vai lhe dar. Dê espaço, prepare, firme as estacas, estreite os seus relacionamentos, a sua comunhão com o corpo, a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos. Não permita que haja divisões, haja muros nos relacionamentos dentro da igreja, não permita grupos separatistas, não permita isso, haja contra isso, estreite ali, alongue as cordas, para que esses relacionamentos sejam firmados no Senhor. E assim você estará dentro da perspectiva de Deus. Quando a bênção de Deus chegar, você terá onde acomodá-la. As suas tendas estarão alargadas, seu coração estará alegre, mesmo quando havia perspectivas difíceis, quando as circunstâncias eram complicadas, mas você estava pelos olhos da fé, enxergando aquilo que Deus haveria de fazer, e você estará pronto para receber a bênção do Senhor. Se você está vivendo hoje essa dificuldade, hoje esta batalha, olhe ao Senhor. Coloque ao Senhor, peça a Deus que Ele te acrescente alegria. Te acrescente alegria, você coloque as mãos no arado, você se invista desta perspectiva de bênção que Deus lhe dá e prepare a sua vida, a sua casa, os seus queridos, a sua igreja, para receber aquilo que Deus haverá de fazer em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e fortaleça a nossa fé por aquilo que Deus ainda vai fazer. Eu creio nas promessas de Deus, porque elas não falham, não falharam e nunca falharão, e elas haverão de se cumprir nas nossas vidas. Fique na paz do Senhor Jesus. Aú!